aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais estudados da história mundial. É o período entre guerras. Para quem não sabe, esse período é o período em que nós vamos ter a ascensão de regimes totalitários na Europa. Regimes esses que vão durar alguns anos e que de certa forma vão acabar sendo extremamente importantes para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe o que de fato foi o período entre guerras, basicamente entre os anos de 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e o ano de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas antes de falar exatamente sobre isso, sobre esses regimes, é importante fazer uma contextualização. O que aconteceu no século XIX e início do século XX que vai acabar gerando o surgimento desses regimes? Entre esses eventos, a gente pode citar, por exemplo, a Belle Époque, que vai ser um movimento de grande prosperidade na Europa entre os anos de 1870 até 1914 e que de fato vai acabar gerando o desenvolvimento bélico e artístico e cultural de vários países na Europa. Além, é claro, de deixar a Europa muito forte do ponto de vista armamentístico. Ok? Além, é claro, da Belle Époque, nós vamos ter também o movimento da Grande Guerra, ou, obviamente, um evento catastrófico. Por quê? Porque vai causar muita destruição e milhares de pessoas vão acabar morrendo na Europa. Tá? Além desse evento, nós vamos ter ainda um evento que vai influenciar no processo do período entre guerras, que é nos Estados Unidos. O surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência e automaticamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 vai acabar gerando um impacto negativo muito grande, não só dentro dos Estados Unidos, mas também fora dele lá na Europa. Sabendo que os Estados Unidos ele era um dos grandes influenciadores econômicos europeus, inclusive de reconstrução da Europa. Reconstrução, tá bom? Obviamente facilitando a vida econômica dos Estados Unidos. Mas sabendo, é claro, que os Estados Unidos vai acabar entrando em crise, a Europa também ela vai acabar sofrendo esse problema por conta da cadeia econômica, tá bom? E, obviamente, os Estados Unidos ele fica um pouco de fora desse contexto, dessa explicação. A gente vai se ater mais, obviamente, ao período entre guerras relacionado aos regimes totalitários lá na Europa, tá? Bom, galera, antes de mais nada, é importante a gente frisar em relação a uma coisa. Esse período ele vai marcar uma grave crise de um sistema ideológico, que é o sistema liberal. Para quem não sabe, o liberalismo ele é a não interferência do Estado na economia. O que isso significa, galera? Significa dizer que a economia liberal era uma economia em que ela tinha uma autorregulação pelo próprio mercado. Então, a burguesia, aqueles que estavam que detinham o poder econômico comercial, eles regulavam a economia. Porém, não só a Primeira Guerra Mundial, mas toda a estrutura que vai envolver a Primeira Guerra Mundial vai acabar, e obviamente a crise de 1929 vai acabar gerando um afastamento dessa ideia do liberalismo, não só lá nos Estados Unidos, mas também em países europeus, como é o caso da Itália e da Alemanha. O que são esses fatores que vão acabar gerando essa crise relacionada ao liberalismo? O primeiro ponto é crise econômica e social causada pela Grande Guerra. O liberalismo ele vai agravar ainda mais a situação problemática de alguns países, como é o caso, por exemplo, da Rússia, né? Então, a Rússia não tinha um desenvolvimento econômico sustentável, ela dependia de outros países da Europa, como é o caso, por exemplo, da França e da Inglaterra. Porém, com a Primeira Guerra Mundial, isso vai acabar se tornando algo insustentável, gerando, obviamente, uma crise dentro da Rússia, uma crise muito forte que depois vai se tornar uma revolução. E automaticamente, com a revolução, nós vamos ter a instalação de um regime socialista. É importante lembrar que a guerra mundial ela vai ter um impacto financeiro muito grande, porque os países perdedores da guerra tinham que pagar espólios de guerra para os países que, entre aspas, venceram. E no caso foi os Estados Unidos que foi o grande vencedor dessa guerra. Porém, esses países que perderam não tinham condições financeiras de manter essa relação de pagamento. E aí isso vai acabar gerando uma dívida muito maior e um empobrecimento desses países, beleza? Além de todo esse contexto, nós temos também a não aceitação do Tratado de Versalhes por parte dos alemães. O que é o Tratado de Versalhes? Ele vai ser uma imposição, tá, dos países vencedores, tá bom? Da Tríplice Entente em relação aos países perdedores, Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha, tá? Que tinha que seguir um rigoroso tratado em que ela não poderia ter armamento superior
ao calibre 38, não poderia ter exército superior a um número de 100 mil pessoas, 100 mil soldados, não poderia desenvolver uma indústria muito forte e não poderia realizar mudanças bruscas ou conquistar outros territórios, visto que a Alemanha foi culpada em grande parte pela crise relacionada à Grande Guerra. Então, a não aceitação do Tratado de Versalhes era uma implicação da Alemanha todo esse processo do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Isso vai ser um pontapé inicial para que a Alemanha acabasse iniciando um movimento tido como movimento autoritário. Além disso, nós vamos ter um agravamento econômico mundial por conta da crise de 1929. Tá? Alguns regimes eles só vão surgir de fato após essa crise de 1929, como é o caso, por exemplo, o nazismo só vai ter a sua ascensão de fato após a crise de 1929. Mas Mussolini na Itália, por exemplo, ele já tinha assumido antes disso, tá bom? Por conta de outro contexto, tá? A gente vai já falar sobre isso. Outra questão também era a descrença nos governos democráticos e liberais para dar conta das demandas da população. Até então, acreditava-se que o liberalismo e a democracia serviria como base para solucionar todos os problemas de uma sociedade. Só que acabaram percebendo que todo esse contexto de democracia e de liberdade econômica acabava por favorecer apenas um grupo. Uma grande parcela da população ficava de fora, e essa parcela da população vai, de certa forma, apoiar a ascensão desses regimes totalitários, beleza? E, por fim, tá? Com a crise do sistema liberal, nós vamos ter o surgimento e a ascensão de regimes autoritários e totalitários na Europa, por todo esse contexto de grave crise do liberalismo. Bom, o que caracteriza um governo totalitário? Nós vamos ter algumas características que de fato a gente pode apontar. Olha, esse governo de fato é um governo totalitário. Entre eles, o primeiro ponto seria a existência de um único partido. O unipartidarismo é o primeiro ponto. Por que o unipartidarismo? Porque a concorrência partidária geraria, por exemplo, uma discussão ideológica ou uma discussão partidária. E não era isso que esses governos desejavam. Eles desejavam ter uma só voz e um só tipo de governo. Por isso, o governo único, de um único partido, seria a ideal. Ok? Além disso, nós temos também a ausência de um sistema eleitoral, de um processo eleitoral. Ah, professor, mas e aí? Teve eleição em tal lugar. Lá na Itália, nós tivemos eleições e os fascistas assumiram o poder a partir de eleições. Bom, não quer dizer que essa eleição, de fato, foi uma eleição justa, limpa. Tá? Em grande parte desses regimes totalitários, nós vamos ter de fato algumas eleições, ou censos, ou de fato plebiscito, mas eles vão ser maquiados pelo processo da máquina pública, ou seja, vai ter fraude. Outro ponto importante seria a concentração do poder no poder executivo, ou seja, aquele que está acima no poder executivo vai acabar assumindo para si o governo dos poderes gerais, tá bom? Outro ponto importante seria a repressão e a perseguição às oposições. Não é legal, dentro de um regime totalitário, ter pessoas pensando o contrário, não é verdade? Então eles acabavam perseguindo, de fato, grupos opositores. Um ponto importante que vai estar relacionado a esses regimes totalitários, não só o fascismo como o nazismo, além, é claro, do processo da Revolução Russa, tá? É a idolatria e o culto ao líder. Esses regimes eles fortaleciam a ideia de que o seu líder ele era um líder supremo e que ele era, de certa forma, a única saída e a única forma de vencer os problemas era seguindo, de fato, cegamente essas pessoas, ok? A ideologia, de certa forma, vai mobilizar as massas. O que é ideologia? É uma ideia que é aplicada e as pessoas seguem como se fossem, de certa forma, pessoas alienadas, sem grande criticidade ou sem criticidade nenhuma. Então as pessoas não realizavam uma crítica muito grande, elas apenas seguiam porque acreditavam que aquilo seria a maneira correta de se pensar, ok? Além disso, é claro, nós vamos ter o controle da imprensa e das instituições educacionais. É claro que
controlar a imprensa, aquilo que a imprensa divulgava, era muito importante, e controlar também o sistema educacional. Por quê? Porque as crianças seriam, de certa forma, os jovens logo em seguida, e manipular essas crianças facilitaria, por exemplo, no futuro próximo, tá, a manipulação desses adultos, ok? E por último, aqui nós vamos ter a oposição ao liberalismo e aos governos democráticos. Um dos primeiros movimentos que nós vamos falar aqui seria o do fascismo. O fascismo ele é um movimento político de extrema direita na Itália, tá? E vai acabar chegando ao poder em 1922 sob a liderança de um cara chamado Benito Mussolini. A Itália vai enfrentar uma grave crise econômica, tá? Relacionada principalmente à fome, à inflação e ao desemprego. Isso vai acabar gerando o crescimento de um partido socialista dentro da Itália, que desejava assumir o poder e realizar algumas mudanças em prol da população mais pobre. Só que isso entrava em desacordo com as ideias da alta burguesia, que queria continuar interferindo na economia e, obviamente, né, não gostava nada dessa ideia de ter um partido socialista no poder. Por isso, essa própria alta burguesia vai apoiar a ascensão de um regime totalitário na Europa, principalmente na Itália, e que de fato vai se ocupar em combater essa ascensão do Partido Socialista, beleza? De maneira geral, galera, essa alta burguesia e esses grupos que eram da elite, eles não queriam perder os seus privilégios. Eles temiam, por exemplo, que um movimento revolucionário, como o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, acabasse acontecendo também na Europa e, consequentemente, na Itália, tá bom? Qual era o grande objetivo do fascismo de Benito Mussolini? Eles tinham como grande objetivo buscar a reorganização da Itália por meio de um Estado totalitário, nacionalista e militarista. Então, através, obviamente, da coerção e, de certa forma, da ideologia, eles queriam expurgar o socialismo e, de certa forma, resolver esses problemas relacionados à fome, inflação e desemprego. Como que vai ser a ascensão ao poder? Para conter as grandes manifestações socialistas, Mussolini vai organizar uma grande marcha sobre Roma, que vai contar com a participação de mais ou menos 40 mil pessoas. E essa marcha ela vai exigir uma formação de um novo gabinete de governo, que de certa forma o rei Vítor Emanuel III ele vai acabar cedendo à pressão dessa marcha e dessas pessoas, e aí inclusive vai nomear Mussolini para o cargo de primeiro-ministro, beleza? A ascensão de Mussolini ao poder ela vai ser ampliada com as eleições que vão ser manipuladas por esse partido e vão conseguir a grande maioria das cadeiras parlamentares, e com isso eles vão conseguir algumas mudanças gerais dentro da Itália. E elas podemos citar, por exemplo, a apresentação da Carta do Lavoro, que é uma organização e uma forma de controlar as relações de trabalho, tá? Além disso, nós vamos ter também a perseguição aos opositores, proibição de greves, dissolução dos partidos de oposição e instalação da censura. Lembra daqueles pontos que nós falamos anteriormente, características de regimes totalitários? Pois esse ponto aqui é muito importante porque faz menção justamente àquela ideia, tá? Então, proibir movimentos sociais, dissolver partidos e instalar censura faz parte do contexto de regimes totalitários, beleza? Além disso, nós vamos ter também ações que visavam superar a crise econômica e também adquirir aprovação popular, como por exemplo é o caso de incentivo a obras públicas e aumento da produção de armamentos. Como isso vai diminuir a crise popular? Quando eles começam a fazer obras públicas, a população tende a ter mais trabalho e isso tende a diminuir os problemas. Só que essas obras públicas elas não são infinitas. Então vai chegar um momento em que novamente essa população ela vai acabar tendo diversas reivindicações. É importante citar que Mussolini nunca foi 100% dentro da Itália. Ele sempre teve problemas com grupos opositores, mesmo tendo grande apoio popular. Ele ainda vai ter alguns problemas relacionados a grupos rebeldes, isso que inclusive vai gerar sua queda lá na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Outro ponto importante que não foi citado aqui, mas que é importante também, é o Tratado de Latrão. Tá? O que foi o Tratado de Latrão? Foi um acordo feito entre Mussolini e a Igreja Católica para que a Igreja Católica pudesse reaver muitas de suas terras e também ocorreria a criação do Estado Vaticano, um Estado independente. Isso fez de Mussolini bastante popular dentro da sociedade,
por conta da questão da Igreja Católica, que ainda influenciava bastante a sociedade italiana, tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda um comentário aí. Não esqueça de curtir, tá, esse vídeo. Se inscreva aí no canal. Então, até a próxima. Tchau!